cura é um processo e também ela é condicional. A palavra latina cura tem como definição cuidado. O conceito se refere ao ato e ao resultado de curar, fazer com que uma pessoa ferida ou doente recupere sua saúde. A cura dessa maneira é o processo de restauração da saúde, por exemplo. Para alcançar essa restauração do equilíbrio orgânico, estamos falando aqui, o paciente ele deve ser submetido a um tratamento que possa ser desenvolvido de diferentes maneiras, de acordo com a doença ou com a condição que ele vive em questão. Quando nós falamos em cura emocional, nós poderíamos traduzir isso como um gerenciamento emocional, um controle emocional. E à medida em que nós vamos nos conhecendo, nós tomamos mais consciência das nossas emoções e dos sentimentos e comportamentos tóxicos, e se permitirmos, Deus vai nos conduzir a um processo de trabalhar esses sentimentos através do perdão, através da ressignificação da nossa história, por exemplo. A cura é um processo, sim, extremamente doloroso e demorado. A verdade é que passaremos toda a nossa vida nos recuperando dos traumas que vivemos, principalmente na infância. A cura também ocorre em camadas, como se fossem uma cebola, por exemplo. De tempos em tempos, se você permanecer em Deus, permitindo Ele te moldar, essas camadas vão sendo mais aprofundadas até chegar à raiz. Então, entenda que não há cura sem dor, não há cura sem desconstrução, não há cura sem perdão, não há cura sem renúncias, sem entrega, sem confiança total em Deus, e não há cura também sem que você ajude outras pessoas. Tudo faz parte do processo de cura emocional. E o maior segredo para alcançar a cura é se lançar e se render totalmente a Deus. O primeiro passo é sim se arrepender das decisões e dos caminhos que você tem trilhado. Mesmo que você já seja uma pessoa cristã, já tenha aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não estou falando de salvação, mas eu estou falando de um arrependimento que produz uma mudança de mente. Como descreve em Romanos 12:2, que nós não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixar que Deus nos ajude a sermos transformados por meio de uma mudança do nosso modo de pensar. Para quê? Para que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que diz esse versículo. E a palavra arrependimento, ela, como origem grega, ela vem no sentido de metanoia, que tem como definição mudança de direção, mudança de mente, ou seja, mudança de atitudes, de temperamento, de caráter. É um trabalho que ele realmente vai levando a gente para uma evolução como ser humano. Você precisa entender isso muito bem, porque aqui é o ponto de partida para qualquer processo de cura emocional. O arrependimento, a metanoia, a mudança de mente é a primeira chave que você deve usar. Muitos cristãos são fiéis, mas têm dificuldade de entender o porquê que precisam se arrepender, já que frequentam a igreja toda semana, não falam palavrão, dão os seus dízimos, as suas ofertas fielmente, e algumas pessoas ainda executam algumas funções ministeriais. E por conta disso, a gente tem a tendência a se achar superior que outras pessoas que são tão pecadoras, simplesmente porque cumprimos as regras religiosas. Mas a verdade é que o verdadeiro cristianismo está muito além de apenas cumprir as regras religiosas. Nós temos sentimentos, emoções e muitas atitudes que são totalmente influenciadas por outros elementos. Nós muitas vezes falamos demais, julgamos demais, criticamos demais, reclamamos, sem nos dar conta do quanto essas atitudes corriqueiras, impede a gente nesse processo de evolução de sermos parecidos com Cristo. Eu mesma frequentei a igreja por mais de 30 anos, eu era dizimista fiel, eu servia no ministério infantil, eu estava sempre pronta para ajudar todo mundo e ao meu ver, tudo estava certo comigo e as pessoas que estavam à minha volta que eram erradas. Mas a verdade é que eu vivia reclamando de tudo, eu criticava e julgava muitas pessoas, eu era totalmente insatisfeita com a vida, eu desejava constantemente morrer, eu não respeitava o meu esposo, eu era autoritária, autossuficiente, orgulhosa e eu nunca dependia de ninguém para nada, nem mesmo de Deus. Eu nunca consultava Deus para nada, para seguir alguma instrução, eu seguia a minha vida pisando no acelerador e tomando as decisões como fosse. Sim, exatamente de tudo isso e muito mais eu precisei me arrepender. Foi e tem sido uma longa jornada de quase 10 anos. E eu quero dizer para você que vale a pena sim, por isso eu te encorajo a pedir para o Espírito Santo produzir
em você o arrependimento genuíno e o arrependimento necessário para que o seu coração se torne mais parecido com o do nosso Mestre Jesus. Afinal, só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu amo o versículo que está em 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Gente, eu não conheço um caminho melhor para alcançar a cura emocional do que cada passo que está descrito nesse versículo. Olha lá, ó, se humilhar, orar, buscar a face de Deus e não apenas as suas mãos, como muitos cristãos fazem. Vou buscar minha bênção da semana quando vai ao culto. É muito mais do que isso, gente. Precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos, e isso fala de arrependimento, né? E mudança de direção. Então, a palavra diz que Deus vai nos ouvir e vai sarar a nossa terra. Que terra? Primeiro essa terra interna, a nossa vida, né? O nosso território aqui. Depois isso vai se expandindo para a nossa família, para as gerações, para as pessoas à nossa volta. Então, sim, gente, o processo de cura emocional é um processo doloroso, é um processo lento. Parece que nada está acontecendo, a gente muitas vezes faz tudo isso aí que eu falei e a gente não vê resultado imediato, e é normal, é natural, tá? Se você até se interessa por esse assunto, eu aconselho você a leitura do meu livro Desconstruindo Meu Eu. Lá eu explico por que demora tanto tempo, como é possível mudar um comportamento e quais os processos para essa mudança comportamental. Afinal, a gente viveu aí 30, 40, 50 anos, não sei a sua idade, de uma maneira, vivendo o impacto daquilo que a gente viveu na nossa infância e adolescência. E se agora a gente tem um posicionamento de mudança de mente, de mudança de direção, não vai ser do dia para a noite que isso vai acontecer como resultado. Então, o que eu quero te incentivar é permaneça nos seus processos. Por mais difícil que esteja, por mais doloroso que esteja, permita Deus ir fundo e ir descendo cada camada na sua história de vida, nos traumas, nas dores, para que você, enfim, seja tudo que Deus quer que você seja. Que Deus te abençoe e até o próximo Drops Emocionais.